Capítulo 3. O noivado de Elizabeth. Ele adiantou-se mais um pouco e beijou-lhe a testa com carinho. Aquilo trouxe uma súbita ternura dentro dela. A mansão dos Mondevier estava recheada de glamour na noite do noivado, da filha mais velha do casal. O jardim fora todo aparado e enfeitado. Mesas foram espalhadas com velas e toalhas brancas. E o salão de visitas fora limpo e arrumado como um plano de contingência em caso de chuva. Grandes carruagens chegavam a todo instante. Aos poucos, o jardim era tomado daquela gente ilustre que inundava o ambiente de vestidos chiques, ternos engomados e conversas formais. Caroline passeava em meio aos mais altos nomes da nata da sociedade, quando viu um grupo muito diferente reunido mais adiante, com quem seu pai conversava. Vão para os seus aposentos e não saiam de lá por toda a noite. Orientava o barão, dirigindo seus empregados que não trabalhariam na festa. Um deles era Gerson, o criador de cavalos, e Caroline o reconheceu. Acenou com alegria e caminhou até onde ele estava. Seu pai já havia se dirigido para instruir outro grupo quando ela os alcançou. Então, vai participar da festa, senhor? Gerson, senhorita. Ela riu encabulada. Tem um sobrenome tão difícil. Diferente, concordou sorrindo para ela, mas não. Não vamos participar da festa. Eu e meus filhos recebemos ordens para ficarmos em casa a noite toda. O sorriso de Caroline se apagou. Que grande injustiça! Afinal, esta é a propriedade onde trabalham todos os dias. Diga isso ao barão, sugeriu o filho mais novo de Gerson, que ela não conhecia, aquele sujeito estúpido. Tinha os mesmos cabelos castanhos do irmão, porém um tanto mais compridos e desarrumados. As sobrancelhas eram menos espessas e o olhar mais expressivo. Também tinha a pele morena de sol, mas não era tão musculoso quanto o irmão, embora o serviço diário lhe confiasse uma aparência forte. Bernardo, censurou o pai, está falando com a filha do barão. Tudo o mesmo tipo de gente. Encarava com desprezo. Ofendida, Caroline franziu as sobrancelhas, abrindo a boca para rebater. Contudo, o rapaz simplesmente virou as costas e tranquilo caminhou, antes que ela pudesse dar qualquer resposta. Perdoe o meu irmão, pediu William sem jeito. Ele é assim mesmo. Tudo bem, interrompeu-o contrariada. Na verdade, sentia como se seu sangue fervesse. Pai e filho pediram licença e seguiram atrás do noivo. Atrás do mais novo. Caroline ficou observando com os olhos estreitos o rapaz ser bombardeado de repreensões, às quais respondia com resmungos e gestos rápidos das mãos. A garota não sabia se estava mais furiosa ou intrigada. Afinal, todos os empregados tinham por ela tanto respeito quanto teriam diante de uma rainha. Bernardo era uma exceção inédita. Mesmo tipo de gente, murmurou, sentindo o rosto esquentar. Mesmo tipo que o arrogante barão de Mondevier. Não mesmo. Caroline? Uma voz masculina atrás de si trouxe-a de volta à festa. Quando se virou, a surpresa que teve foi tão agradável que toda aquela ira abandonou seu coração. Philip! Lançou-se a ele num abraço inesperado que o fez rir. Philip e o pai haviam passado os últimos meses viajando. Antes disso, os amigos já não se viam havia meses. De forma que esta era a primeira vez em que se encontravam após cerca de 2 anos.
Por que não me escreveu mais? Ela se afastou encarando. Passei semanas aguardando por uma carta sua. Sequer me disse que retornaria logo. Voltamos antes do esperado, explicou. Assim que chegamos, o mensageiro nos avisou sobre o noivado da sua irmã. Foi uma sorte termos vindo a tempo. Analisando Caroline um pouco melhor, Philip completou o que dizia com um sorriso cortês. Feliz sorte, se me permite dizer. Você está deslumbrante, Caroline. Não adianta elogiar, desconversou bem-humorada. Continuo brava com você. Não menti, está mudada. Enquanto estivemos longe, creio que o tempo tenha levado a graça de menina para trazer a beleza de mulher. Em pensamentos, ela agradeceu por não ter a pele tão clara como a da irmã, podendo corar sem que ele notasse tão facilmente. Deve ter visto tantas mulheres lindas, quanta gente diferente deve haver lá fora. Nenhuma semelhante a você. Ela abriu um sorriso, aquele que ele tanto adorava. Sempre tivera uma afeição muito grande pela amiga que ia além da simples amizade. Contudo, o impacto de rever Caroline e encontrá-la quase uma mulher formada reacendeu sua admiração e seu encanto por ela numa chama muito mais forte. Ele também continuava belo. A criança graciosa crescera e ganhara o armaduro de um adulto. Era agora um belo rapaz de cabelos castanhos e ondulados e olhos muito azuis. Para ela também era desconcertante reencontrar o amigo tão mudado depois de tanto tempo e com tanta saudade. Então, vamos? Ele sugeriu apontando as mesas sem saber o que mais dizer. Ela aceitou o convite e já dava os primeiros passos, quando o rapaz ofereceu-lhe gentilmente o braço. Caroline não era voltada a cordialidades, mas abriu uma exceção e aceitou satisfeita. Continuavam amigos desde os tempos de infância, consequência da aproximação entre as famílias. Philip, desde pequeno, alimentava uma forte afeição por ela. Caroline sentia um carinho muito verdadeiro por ele, porém, jamais interpretara de outro modo que não a amizade, embora não soubesse explicar por que gostava tanto da sua companhia. Elizabeth, muitas vezes, conversava com a irmã sobre os dois. Sabe que formam um lindo casal. Philip é meu amigo. Você sabe o quanto ele gosta de você e creio que adoraria repartir a vida ao seu lado. Em momentos como esse, ela costumava se calar pensativa. Não podia fingir não notar que Philip tinha de fato certo encanto por ela. Seria um ótimo casamento, sonhava Elizabeth. Philip é um rapaz tão bom. Ele é. Então, a exasperada Caroline se aquietava, sentindo o coração balançar. Não podia afirmar que jamais pensara na possibilidade de se unir ao encantador Philippe de la Frie, por quem tantas garotas da sua idade suspiravam. Vê, você gosta do Philippe, minha irmã. Tenho medo, Elizabeth, temo que eu tenha me convencido disso pelo simples fato de jamais ter conhecido um outro moço. E terminava por aí. Elizabeth jamais tentara entender o que chamava de complicações da Caroline. Então partiam as duas. Elizabeth pensando em quão feliz era a irmã em ter por perto tão bom partido, enquanto a própria Caroline se afogava em dúvidas sobre estar realmente ao lado daquele que a faria feliz. Parecia gostar de desafios da mente e do coração. Continuou acompanhando o rapaz até encontrarem o duque, que tratava uma animada conversa com o anfitrião. Que bonito vê-los juntos, exclamou Fernão, satisfeito. O barão sorriu, estufando o peito e batendo nas costas de Philip. Fico contente pela companhia em que está minha Caroline, caro rapaz. Ela moveu os olhos para o lado preguiçosamente.
Philip, você já cumprimentou minha irmã? Perguntou de repente. Na verdade, eu já... Venha, vamos procurá-la. Apertou mais o braço dele e o puxou para um lado bruscamente. Após vários passos, sentiu-se aliviada por ter conseguido se livrar do pai com tanta facilidade. Continuava caminhando a passos rápidos quando Philip a fez parar. Caroline, perguntou enfim, para onde está me levando? Como? Bem, você perguntou se eu já tinha cumprimentado sua irmã e eu ia dizendo que é isso. Eu o estou levando até ela. Vamos. Deu outro impulso à frente, mas ele não se moveu, travando o braço em que ela estava enganchada. Caroline, eu já cumprimentei sua irmã, recitou incisivo. Além disso, Elizabeth está ali do outro lado. Caroline olhou para trás e enxergou-a ao longe. Levou a mão livre ao rosto, envergonhada. Não queria precisar explicar ao amigo que fugira do próprio pai, mas o que mais diria? Philip abriu um sorriso encabulado. Você não estaria... Arriscou deixando a frase morrer. Ela aguardou-o continuar enquanto ele ponderava olhando para os lados. Venha cá. Conduziu-a para mais longe dos grupos de pessoas e parou próximo ao lago. Sem entender, Caroline o viu se colocar à sua frente com um largo sorriso no rosto, falando numa voz baixa de quem divide um segredo. Você queria um pretexto para ficarmos a sós? Era isso? Caroline arregalou os olhos aturdida. Ensaiou uma resposta àquela conclusão equivocada, mas Philip tornou a falar ao sabor da sua ansiedade. Porque eu queria, sabe? Não pense nada errado, gaguejou nervoso. Na verdade, eu queria uma oportunidade para dizer algumas coisas. Que tipo de coisas? Ele olhava para todos os lados, certificando-se de que ninguém os ouviria. Então fixou seu olhar naquela que tanto adorava. Philip, se eu tiver feito algo que... Não, Caroline, você não fez nada, tranquilizou-a. Ou talvez tenha feito. Meu coração parece tão inquieto quando estou perto de você. Ela ficou muda enquanto o via tomar fôlego e um tanto de coragem. Eu gosto de você, Caroline, continuou. Mais que um simples gostar de amigo, creio que você já suspeitasse, pois é tão difícil disfarçar. Porém, já não consigo mais esconder. Ela continuou apenas olhando sem qualquer mudança na expressão que servisse de resposta. Aos poucos, ele baixou os ombros decepcionado. Não vai dizer nada? Caroline apertou as mãos incomodada. Vê-lo abrir o coração com tanta convicção a pegara desprevenida. Simplesmente não sabia o que dizer. Tornou a olhar os olhos dele com um sorriso cauteloso. É muito bonita a sua atitude, Philip. Não fale das minhas palavras. Quero saber sobre os seus sentimentos. Sentimentos? Sussurrou quase sem que ele a ouvisse. Philip? Ah, Philip. Movia-se ansiosamente, confusa em seus próprios pensamentos. Ele tinha os olhos fixos naquele rosto a fim de não perder qualquer sinal que sua expressão indicasse. Naqueles segundos de indecisão, fez uma rápida análise sobre seu grande amigo. Philip era aquele com quem ela tanto gostava de estar e conversar. Ao lado de quem se sentia bem, respeitava, era carinhoso e até mesmo atraente ela o achava. Contudo, após todas as qualidades, havia sempre o porém, que impedia seu coração de se entregar. Como se Philip atendesse a todos os itens de uma complexa lista de exigências, exceto um. O mais importante, mas cuja tinta borrara e ninguém era capaz de saber o que era. Não estou cobrando uma resposta, Caroline. Sorriu com angústia nos olhos. Só quero saber a verdade, por melhor ou pior que seja. A verdade é que eu não sei, confessou objetiva. Meu coração parece sempre tão confuso quando penso nisso. A amargura pareceu deixá-lo e seus olhos se iluminaram instantaneamente.
Então, você pensa em mim e em nós. Caroline sentiu o rubor subir a seu rosto. Lutou para manter o controle da situação e conter o alvoroço que causou no coração dele. Como você mesmo disse, explicou cautelosa, eu já desconfiava do seu sentimento por mim. Isso me fez pensar algumas vezes na possibilidade de algum dia nós dois, bem, na possibilidade de nos casarmos, emendou satisfeito. Como se a simples menção fizesse daquilo um fato concreto. A garota se inquietou buscando outras palavras, mas não havia. E... rendeu-se risonha. Ele se perdeu naquele riso gracioso, desejando mais do que nunca tomá-la em seus braços como sua mulher. Um silêncio perturbador se fez e ela notou que os olhos dele adquiriam um brilho diferente. Notou também que se aproximava mais. Sentiu uma onda agradável de ternura quando Philip ergueu a mão até seu rosto. Ele adiantou-se mais um pouco e beijou-lhe a testa com carinho. Aquilo trouxe uma súbita ternura dentro dela. Há tanto tempo eu a admiro em silêncio. Abraçou-a com carinho, repetindo várias vezes o quanto estava feliz por estar ali com ela. Aquela proximidade fez seu coração disparar. Secretamente, em seus pensamentos, Caroline se permitiu entregar-se aos seus carinhos. Então, um frio atravessou-lhe o estômago. E se ele tentasse beijá-la? Ora, que tolice, sequer eram casados. Mas o que faria se, por acaso... Com um riso nervoso, ela desfez o abraço. O que foi, Caroline? Balbuciou tentativas de explicação, evitando o olhar de Philip, que já se aproximava de novo. Vocês garotas são cheias de embaraço. Mas ela recuou, aflita, deixando-o intrigado. Não sabia o que dizer a ele. A verdade é que jamais havia beijado um rapaz, como a imensa maioria das garotas da sua idade. A simples ideia de alguém tentar beijá-la a apavorava. Tinha tanto medo de como seria, ou de não saber fazê-lo. Philip tentou se aproximar pela terceira vez cuidadoso. Sentindo as mãos dele nas suas, ela sentiu o corpo congelar e ergueu os olhos amedrontados para ele, que não pôde deixar de rir. Qual o problema? Está com medo de mim? Medo? É isso, é medo. Afastou-se vários passos, deixando as mãos dele no ar. Philip bufou impaciente. Caroline... Philip, por favor, advertiu rigorosa, não quer que eu me zangue com você, quer? Ele ergueu os braços prestes a falar, mas não disse nada. Estava sinceramente confuso. Não estava tudo tão bem até então? Sabe, ela ergueu os braços apontando para o lago e as árvores ao redor. Eu tenho medo desta parte do jardim à noite. Dizem que é mal assombrada. Acho melhor voltarmos à festa. O coração batia com força em seu peito, só queria um lugar seguro, onde estivesse livre de qualquer possível tentativa de Philip. Ele tentou argumentar, no entanto a garota estava mais decidida do que nunca. Está certo. Rendeu-se com a voz exausta. Vamos voltar. Caroline sorriu agradecida, fingindo não ver o braço que Philip estendia para ela. Definitivamente acho que seu medo não era bem sobre o lugar onde estávamos. Oh, mas é sim, arregalou os olhos convincente. Estou muito feliz por sairmos de lá, eu estava começando a ficar aflita. Caroline, eu a conheço, corrigiu com um riso curto. Você sempre teve sangue de aventureira. Ela parou de caminhar e o encarou com admiração. O que disse? Ele parou também, vendo-a imóvel, sorrindo com ternura. Você acha que sou diferente dos meus pais, da minha irmã, de todos eles? Se eu acho, riu. Caroline, você é completamente diferente de todos que conheço. Era tudo o que desejava ouvir. Levou as duas mãos ao colo emocionado e apertou um beijo no rosto do amigo. Adoro você! Exclamou animada e saiu cantarolando de volta à festa.
sem perceber que ele continuava parado lá atrás. Philip não compreendeu, mas ficou exultante. Passou a mão sobre o local onde ela o beijara, com um sorriso sonhador enquanto repetia mentalmente: ela me adora. Foi uma belíssima noite. Todos se deixaram ficar até muito tarde nas propriedades do barão, que também não se importou. Aquilo não deixava de indicar popularidade. Ah, que perdido estava Philip na multidão, tendo olhos para uma apenas, a própria Elizabeth, protagonista da noite. Disputada para cumprimentos e conversas, chegou ao lado dele com um sorriso maroto. Onde você está, Philip? Cantarolou. Teve um leve sobressalto de tão distraído que estava. Desde que voltara do lago, estava sentado naquele banco, mergulhado em pensamentos. Seu corpo está na minha festa, mas seus pensamentos estão decididamente distantes. Ora, Elizabeth, onde estariam? Ela ergueu os ombros, sentando-se ao lado dele com uma expressão de alívio. Seus pés latejavam. Em qualquer lugar, com minha irmã ao seu lado. Ele ruborizou, incomodado. É claro que não. Defendeu-se, engolindo seco. Seus olhos caem sobre ela a todo instante, riu. Talvez você devesse admitir de uma vez a ela o que sente. Admitir, confidenciou, olhando para a amada, que conversava num grupo de damas perto dali. Confessei-lhe tudo o que sinto. Mesmo? Ela conteve uma comemoração. E o que ela disse? Philip apenas suspirou com os olhos perdidos. Acho que jamais a entenderei, Caroline. Ela é tão... Como posso dizer? Simplesmente não é como as outras garotas. Caroline sempre foi diferente, mesmo em seu nome. Mamãe diz que veio de um bonito conto. Não que papai concordasse, mas ela fez tanta questão. Viu que Philip não prestava atenção, então pousou a mão em seu ombro, chamando seu olhar. De qualquer maneira, é dela que você gosta, sussurrou compreensiva. Nesse momento, o barão a chamou. Tinha ao lado um dos seus mais ilustres convidados. Preciso ir. Adiantou-se com uma prontidão exagerada. Boa sorte com Caroline. Observou-a caminhar apressada até o pai, ajeitando o vestido. Segundos depois, seus olhos caíam de novo sobre a amada do outro lado do jardim. Eram inevitáveis aqueles olhares, dos quais apenas este último Caroline encontrou, deixando escapar um leve sorriso para ele.